Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo e hoje nós iremos continuar com o nosso programa, comentando as parábolas de Jesus com Eduardo Sabac. Bom, hoje nós vamos falar de duas parábolas, certo? Vamos continuar, Na verdade começar, Porque na realidade a gente não faz continuação no nosso programa. Cada programa é um novo tema, um novo assunto. Então, vamos lá. A parábola de Jesus chama Perdoai para que Deus vos perdoe. Então eu vou ler aqui os trechos, que na realidade nem todas são parábolas, Alguns são apenas trechos e eu vou ler e comentar com vocês. Então vamos lá. Isso é uma outra coisa também. Eu estou utilizando aqui o resumo de Allan Kardec, que é muito mais fácil, óbvio, porque ele pegou esses 3 trechos do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, e colocou aqui. Então a gente vai ler esses 3 trechos que falam sobre esse tema: perdoai para que Deus os perdoe. 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Mateus 5, 7. 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também vos perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai não perdoará vossos pecados. Mateus 6, 14 e 15. Bom, é importante a gente perceber aí nessa frase que isso não tem nem muito que a gente pensar, Tá muito explícito na realidade. Jesus está dizendo assim: se você perdoa as pessoas que cometem falta contra você, Deus vai te perdoar. Mas se você não perdoa a pessoa que comete falta contra você, Deus não vai te perdoar. É isso que ele está dizendo aqui. Está muito claro e, obviamente, muito fácil de se compreender. Então, vamos ler o terceiro trecho. 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, terei ganhos o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Mateus 18, 15, 21 e 22. Então vocês percebem aí que Jesus fala que perdão é muito primordial, é muito importante na realidade, E quando Pedro pergunta para ele, se ele deveria perdoar 7 vezes o irmão, Jesus fala que deveria perdoar 70 vezes 7. Ou seja, realmente tem que perdoar sempre, Isso que ele está querendo dizer. Não é que você vai ficar anotando na cadernetinha e falar: nossa, chegou a 300 perdões. Não, você realmente perdoa. Mas é importante também frisar, isso é uma coisa que fala no Evangelho segundo o Espiritismo e que a gente percebe também, E que em conversa com os espíritos eu percebo que isso é essencial. O que é o perdoar, As pessoas confundem muito perdoar dizendo eu te perdoo, com o perdoar no coração. Porque o que ocorre? Vamos supor que vamos contar uma história para ilustrar e ficar melhor esse exemplo, Vamos dizer que o Joãozinho é casado com a Mariazinha e o Joãozinho trai a Mariazinha, e a Mariazinha descobre isso. Só que aí o que ela faz? Ela fala assim: Joãozinho, eu não quero mais ficar casado com você, certo? E separa do Joãozinho. Só que ela vai para a casa dela, E ela não tem raiva do Joãozinho. Ela fala assim: olha, eu não tenho raiva do Joãozinho, eu simplesmente não quero ficar casado com ele, porque ele me traiu e eu acho que isso não é o certo, Então eu não confio mais nele, não quero mais casar com ele, mas eu não desejo mal para ele, eu não quero me vingar, eu não tenho raiva dele. Então, ela perdoou o Joãozinho? Com certeza perdoou, porque o perdão o que é? Não ter raiva, não desejar vingança, não guardar rancor da pessoa, não ficar fazendo planos para que a pessoa pague por isso. Então ela com certeza perdoou ele. Ela não continuou casada com ele? Tudo bem, é uma opção dela, Se realmente ele a traiu, ela não é obrigada a ficar casada com ele, certo? A gente não deve manter casamentos que não estejam
não sejam formados por amor, não é verdade? Como Deus junta, Jesus fala isso, né? Que o homem não separa o que Deus juntou. O que ele está querendo dizer? Que são os casamentos formados, né? Juntados por amor. Então é só esses que Deus pode ter juntado por amor, e não que Deus foi lá e juntou um casamento. O que ele está querendo dizer é que onde existe amor é realmente impossível do homem separar, porque são os casamentos que serão verdadeiros, né? Então, onde existe traição não existe amor, isso é óbvio. Então, a Mariazinha perdoou o Joãozinho, só que ela não quis continuar casada com ele, certo? Agora vamos dar outro exemplo. O Joãozinho é casado com a Mariazinha, só que a Mariazinha traiu o Joãozinho, certo? O Joãozinho descobre isso, mas aí ele fala assim para ela: não, tudo bem, eu te perdoo. Ela implora perdão, fala que mudou, que foi sem querer e tal. E ele, sem querer não, né? Desculpa, foi que ela não sabe porque fez isso e tudo mais. E ele realmente a perdoa, da boca para fora, né? Ele fala assim: não, tudo bem, Mariazinha, eu te perdoo, vamos continuar casados. Só que o Joãozinho fica remoendo isso, fica desejando se vingar, fica pensando: eu vou trair ela só para ela aprender. Fica jogando na cara, todas as vezes que tem briga, ele joga na cara. Todas as vezes ele fala sobre isso. Ele usa isso como pretexto para todas as coisas. Então vamos lá, o Joãozinho perdoou ela? Não perdoou. Porque não basta a ação de dizer que perdoar, né? Dizer que perdoa como se isso fosse o suficiente. Claro que não. Na realidade, o perdoar, ele está realmente na não vingança, na não raiva, no não guardar rancor, né? Ou seja, quando Jesus fala aqui, ele está falando desse perdão, do perdão verdadeiro, né? O perdão de coração. Se a pessoa é passada para trás por um sócio, por exemplo, ela pode perdoar o sócio, né? Mas isso não quer dizer que ela vai fazer mais negócios com ele, porque se ele passou para trás, ele vai passar. Pode passar de novo? E com certeza pode. Se a pessoa foi traída, ela pode perdoar a pessoa que traiu. Só que isso não quer dizer que ela precisa continuar com ele. Você vai ficar com alguém que já te traiu? É muito mais provável que a pessoa te traia novamente, né? Se ela realmente não mudou. Então, o perdão está no coração. Então, Jesus fala que se você não perdoar o seu irmão, independente do que tenha ocorrido, entendeu? No seu coração, Deus não vai te perdoar. Então, tem casos, por exemplo, uma mãe perde um filho assassinado. Aí a mãe fica com muita raiva do assassino. É óbvio que é um absurdo isso tudo, claro, mas também a gente tem que entender que não existe injustiça. Então, nós vivemos num mundo de prova e expiação. Se o filho foi assassinado, ele tinha que expiar dessa forma. Mas é claro que Deus utilizou o assassino dele como ferramenta, certo? Mas ele também, a mãe, né, na verdade, não deveria ficar com raiva. Por quê? Porque assim ela não vai estar perdoando. Entende? Ela não precisa ir lá e falar assim: olha, eu perdoo você que matou meu filho, eu quero conviver com você e tudo. Não, claro que não. Ela nunca mais precisa nem olhar na cara dele. Mas o importante é ela perdoar ela dentro do coração dela. Entendeu? Porque senão ela vai chegar lá no mundo espiritual e vai querer que Deus perdoe as falhas que ela cometeu. Mas como que ela vai querer que Deus perdoe as falhas que ela cometeu se ela mesma não perdoou o próximo? Não é verdade? Então vamos lá agora a outra passagem, né? O poder da fé. 1. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai. Ora no fogo, ora na água. Apresentei-vos aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e despravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa pouca fé, pois eu vos digo em verdade que, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui
até lá e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 19. Bom, essa passagem é interessante, então vamos só visualizar, né, o que ocorreu. Jesus estava num lugar, né, e um senhor chegou para ele e falou assim: olha, por favor, cura meu filho, ele tá lunático, né, tá maluco, vamos dizer assim, uma hora ele cai na água, outra hora ele cai no fogo. Eu chamei os seus discípulos e eles não conseguiram curar ele, certo? Então Jesus falou, como eles são incrédulos, né, na realidade, como eles não têm fé. Então ele pediu para trazer a criança, a criança chegou, ele conversou com o demônio, ou seja, removeu o espírito obsessor, né? Fez uma desobsessão na criança. Então ele falou para os apóstolos depois, né? Os apóstolos perguntaram para ele assim: mestre, por que a gente não conseguiu curar? A gente não conseguiu tirar aquele espírito e o Senhor conseguiu, né? Aí Jesus fala que é por causa da pouca fé deles, porque se eles tivessem uma fé como um grão de mostarda, ele conseguiria até mover a montanha, né? Então é interessante esta passagem, porque o que Jesus está mostrando para nós aí? Que eles não tiveram fé suficiente para fazer com que seus, vamos dizer, organismos, né, seu corpo, mediunicamente falando, e a sua prece e todo o seu desejo, né, conseguiria fazer aquela desobsessão. Então Jesus está nos ensinando que a gente deve ter fé, e que a fé, ela faz com que as coisas realmente aconteçam, e não é só no âmbito religioso nós estamos falando, né? Jesus está falando aqui da parte da desobsessão. Óbvio que isso serve muito para quem trabalha mediunicamente, né? No centro espírita e tudo mais, claro, porque a primeira coisa que você tem que ter é fé nos acontecimentos, certo? Se você acredita realmente que você vai conseguir curar aquela pessoa, só o fato de você acreditar, você vai receber muito apoio do mundo espiritual, e também fazer com que seu organismo e todas as suas células trabalhem a favor disso, certo? Então aquela pessoa que fica na dúvida, que tem medo, ela realmente acaba fraquejando, né? Se a gente para pensar, nós espíritas estudamos tanto isso, prova e expiação, que injustiça não existe, que nós estamos expiando pelos erros do passado, não tem como a gente ter medo das coisas. Porque, por exemplo, eu não vou andar de avião, vamos supor, né? Tem gente que fala assim: eu não ando de avião porque eu tenho medo que o avião caia. Eu tinha muito medo de avião também antes, né? Depois eu fui perdendo medo, mas depois eu conheci o espiritismo e descobri o quê? Que se esse avião vai cair, não vai fazer diferença. Se eu optar por não entrar no avião, eu vou desencarnar de outra forma, semelhante. Porque se eu tiver realmente que desencarnar num acidente de avião, não vai fazer diferença nenhuma. Vai acontecer de um jeito ou de outro, certo? Porque não tem como a gente enganar a Deus, né? Então, o que é o correto? Nós acreditarmos em Deus, confiarmos em Deus e darmos o nosso melhor. Então, se nós estamos como filhos de Deus no planeta que Deus criou, vivendo na matéria que Deus criou, no espírito que Deus criou e tudo mais, vamos dizer, abaixo de Deus, não tem por que a gente ter medo de nada, e sim a gente tem muita confiança em nossas existências, porque nós temos que fazer o nosso melhor, porque nós vivemos na realidade, né, nas leis de Deus. Então, o que a gente puder fazer de melhor para nós mesmos e tudo, nós vamos nos ajudar muito. Mas onde eu estou tentando chegar, assim, que a gente não deve ter medo das coisas, certo? Porque se Deus é o chefe, Deus é o comandante disso tudo, a gente vai ter medo do quê? Não devemos ter medo de nada. E também devemos ter muita confiança nos nossos ideais e nas nossas metas, certo? Você pode ter certeza disso. Veja muito bem, você vai ver esse exemplo em muitos lugares o tempo inteiro. Tem gente que fala: mas eu não consigo parar de fumar. Mas eu não consigo parar de beber. Mas eu não consigo parar de usar droga. Todos os dias, milhares de pessoas param de fumar, milhares de pessoas param de usar droga, milhares de pessoas param de beber. Então é claro que é possível. A pessoa não faz porque ela não tem fé, né? Então a gente fala: mas aquele rapaz não tem oportunidade de emprego, não sei o que. Todos os dias a gente vê casos de milionários que começaram
lá de baixo. E isso acontece com uma grande frequência, né? Então, a hora que a pessoa se propõe a fazer uma coisa, seja nesse caso que seria fazer a desobsessão do menino, ou seja, procurar um emprego e ter uma vida melhor financeiramente, quando você se dedica, quando você está tão confiante, pede a Deus também, você pede a Deus, e só o fato de você estar confiante é como se fosse uma prece. Você instantaneamente recebe o auxílio do mundo espiritual. E você também faz com que todas as células do seu corpo trabalhem para aquela situação. Então isso vai fazer o quê? Com que você atinja seus resultados, né? Nós sabemos, por exemplo, que o pensamento é fonte criadora. André Luiz fala muito sobre isso. Então, quando a gente tem um pensamento bom, a gente emana algo bom no mundo espiritual. Quando a gente tem um pensamento ruim, a gente emana algo ruim no mundo espiritual, fisicamente falando, mas no mundo espiritual. Então, obviamente, quando a gente tem bons pensamentos voltados para uma meta em específico, para uma coisa em específico, a gente vai com certeza fazer com que tudo que está ocorrendo à nossa volta se direcione para aquilo, né? Então tem aquele filme lá, O Segredo, vocês já devem ter assistido, né? Tem livro, filme, documentário, e realmente tem muita razão aquilo que eles estão falando. Você pede, e confia que aquilo vai ocorrer. Aquele exercício do segredo é uma excelente administração da fé. Então você vai trabalhar e vai fazer com que as suas coisas trabalhem em favor de você, da sua fé. Aí, nesse caso aí, a gente não está nem falando de religião, né? Nós estamos falando assim de escolha, vamos dizer assim, certo? Então, o que acontece? A gente vê por aí muitas pessoas que não têm acesso a posição financeira boa, muitas pessoas que, por exemplo, não têm saúde, que estão em hospitais do câncer, crianças, adolescentes, com muitos problemas físicos e que têm muito mais fé e muito mais confiança do que outras que têm, por exemplo, que nascem numa boa família e que têm um emprego legal, que têm saúde boa, mas essas pessoas não têm uma fé verdadeira, né? Então a gente acaba vendo que aquelas que têm fé acabam sendo muito mais felizes do que aquelas que não têm. Então o que eu estou querendo dizer? Você vai num lugar onde tem pessoas de baixa renda, você vai ver que muitas vezes aquelas pessoas elas estão muito mais expostas, muito mais felizes com a situação delas e muito mais, às vezes, trabalhando muito mais, buscando muito mais a melhoria do que aquele outro de classe média, né, que já nasceu numa situação favorável e que às vezes tem uma certa preguiça de se mexer. E a gente vê a mesma coisa no sentido das doenças também. Você vai num hospital do câncer, você vê lá um monte de gente lutando contra a vida, fazendo o possível para sobreviver, e a gente vê outras pessoas que têm qualquer probleminha e que ficam, né, fazendo um drama danado. Eu vejo muito isso nos atendimentos. Eu não faço mais atendimento, mas quando eu fazia no espiritismo, a gente via muitas pessoas assim que vinham desesperadas porque terminou com o marido, com o namorado, que não sei o que, ou porque não está conseguindo estudar, ou porque está cansado de ter problema financeiro e tudo. E a gente vê também outras pessoas com problemas muito maiores, por exemplo, câncer terminal, perdeu o filho, pessoas que estão, né, com doenças incuráveis, que estão com problemas familiares gravíssimos. Então a gente percebe que as pessoas, se começassem a olhar as oportunidades boas que nós temos, ao invés de olhar realmente a parte, né, ruim, a pessoa ela tem uma parte bem pequena ruim, mas ela acaba o quê? Ela acaba aumentando essa parte ruim e não vem da coisa boa. Nós todos somos grandes privilegiados, né, por estarmos no planeta Terra, vivendo dessa forma. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu, graças a Deus, tenho bastante mediunidade, consigo ver inclusive o passado, já vi o passado de muitas pessoas, né, e eu digo para vocês que todos nós somos muito pecados. Assim, não posso dizer todos, mas a grande maioria fez muitas coisas erradas. Então nós somos muito privilegiados por estar aqui, tendo essa oportunidade de reparação, essa oportunidade de evolução, de melhoria, de fazer com que nossa vida
evolua, de fazer com que nossos erros do passado sejam apagados nessa existência. Então tem gente que é muita falta de fé na realidade, né? Então é claro, é muito importante todas as coisas da vida, mas a fé é uma das ferramentas que nós utilizamos realmente para buscar as coisas boas, para buscar as coisas certas. E quando a gente se dispõe a caminhar seguindo, vamos dizer, você tem fé que aquelas coisas vão acontecer, você tem fé que você tem que melhorar, você tem fé que você acredita em Deus e sabe que se acontece é com a permissão de Deus, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, né? Sabendo disso tudo e percebendo a bela oportunidade que nós temos, a gente tem que aproveitar o máximo possível, utilizar a nossa fé a nosso favor e saber também que todos esses problemas eles são temporários, né? Isso é uma coisa também que acaba desanimando muitas pessoas, e eu falo porque eu falo por experiência própria também, tá? Eu tive muitas dificuldades durante a minha vida, nessa minha existência, e por muitas vezes eu fiquei desanimado e tudo. Hoje eu percebo a besteira que eu fiz, porque realmente depois de um período você acaba solucionando seus problemas. Todos os problemas são solucionados, principalmente se a gente imaginar que nós somos espíritos e temos uma caminhada gigantesca. A gente já tem, vamos dizer, milhões de anos. Então esse trecho que a gente vive aqui na vida física é muito pequeno. Como diz Emmanuel nos livros de Chico Xavier, que onde está toda aquela arrogância e orgulho do Império Romano? Já acabou, o Império Romano não existe mais. Então essas coisas da vida transitória, elas são muito temporárias para nós. A gente não deve dar importância, a gente deve sim dar importância para as coisas morais, para as melhorias, para as coisas boas que a gente deve fazer, enfrentar todas as dificuldades sem ter medo de nada e confiando que Deus vai nos auxiliar em cada passo que a gente der. Por isso que Jesus na verdade não fala, né, que ele vai carregar a nossa bagagem. Ele fala: vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não fala: vem a mim que eu resolvo o seu problema, que eu levo sua bagagem para você. Ele vai aliviar, ele vai deixar o nosso fardo mais leve, mas quem tem que levar o fardo é cada um de nós. Então, o que eu vejo muito por aí é que falta atitude das pessoas, falta fé das pessoas. É claro que é complicado a gente avaliar a situação das pessoas, né? Porque cada um vive uma experiência diferente, mas com certeza se todos nós vivêssemos com fé e com confiança em Deus, a vida seria muito mais fácil. Muito obrigado, pessoal, até o próximo programa. Não se esqueçam de divulgar a rádio espiritismo.com.br, passar para seus amigos, mesmo que você não goste tanto de ouvir na rádio, você prefira ouvir no YouTube, por exemplo. As outras pessoas às vezes preferem, né, ouvir rádio, varia, cada um tem um gosto. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ouvir rádio, tem gente que gosta de assistir. Então é sempre bom a gente divulgar nosso trabalho. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, procura no meu Facebook, procura no Facebook meu nome, Eduardo Sabag, S-A-B-B-A-G, né? Sabag, S-A-B-B-A-G, ou Eduardo Espiritismo, Eduardo Sabag Espiritismo, e vocês vão ver que lá todas as coisas que a gente faz vão estar postadas lá. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.